Olá a todos! Aqui é o Pedro, e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje, vamos refletir sobre uma passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 18 a 22, onde Jesus faz uma pergunta crucial aos seus discípulos. Quem diz o povo que eu sou? E mais importante, quem dizeis que eu sou? A resposta a essa pergunta define não só a relação dos discípulos com Jesus, mas também a nossa. Vamos explorar o que essa pergunta significa para nós hoje. O Evangelho de hoje nos conta que, enquanto Jesus estava rezando em um lugar retirado, ele perguntou aos discípulos: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam que alguns achavam que ele era João Batista, outros Elias, e outros ainda pensavam que ele era algum dos antigos profetas que havia ressuscitado. Jesus então perguntou diretamente: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Jesus então começou a ensinar que ele deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos líderes religiosos, ser morto e, ao terceiro dia, ressuscitar. Essa passagem começa com Jesus em oração, em um lugar retirado, buscando comunhão com o Pai antes de fazer perguntas tão profundas aos seus discípulos. Essa introdução nos lembra da importância da oração na nossa própria vida, especialmente antes de decisões ou reflexões importantes. Jesus nos ensina que, em momentos de discernimento, devemos estar em comunhão com Deus. Em seguida, Jesus faz duas perguntas essenciais. A primeira: Quem diz o povo que eu sou? Nos mostra como a sociedade da época estava confusa sobre a identidade de Jesus. As pessoas reconheciam que ele era alguém especial, um profeta, mas ainda não compreendiam plenamente quem ele era. Isso nos faz pensar: como o mundo de hoje vê Jesus? Para muitos, ele ainda é um grande mestre, um profeta, ou apenas uma figura histórica. Mas Jesus vai além de qualquer título humano. A segunda pergunta: E vós, quem dizeis que eu sou? É muito mais pessoal. Jesus quer saber o que seus discípulos, aqueles que caminham com ele, acreditam sobre sua identidade. Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, dá a resposta correta: o Cristo de Deus. Aqui, Pedro reconhece que Jesus não é apenas um profeta, mas o Messias prometido, aquele que veio para salvar o mundo. A resposta de Pedro é um marco. No entanto, logo após, Jesus começa a explicar aos discípulos que ser o Messias não significa ser um rei triunfante ou um líder político, como muitos esperavam. Ele explica que o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Isso contraria completamente as expectativas messiânicas da época. Muitos esperavam um Messias que traria poder e glória imediata, mas Jesus revela que seu caminho é o da cruz e do sofrimento. Este ensinamento é central para nós. Seguir a Cristo não é um caminho fácil de triunfos imediatos, mas envolve sacrifício, serviço e, muitas vezes, sofrimento. Jesus nos ensina que a verdadeira vitória passa pela cruz. Essa revelação sobre o Messias nos desafia a reavaliar nossas expectativas em relação à fé. Estamos dispostos a seguir Jesus, mesmo que isso signifique carregar a nossa cruz? Como podemos aplicar essa passagem em nossas vidas? Primeiro, somos chamados a responder pessoalmente à pergunta de Jesus: Quem dizeis que eu sou? Não podemos apenas repetir o que os outros dizem ou acreditar em Jesus de maneira superficial. Precisamos, cada um de nós, descobrir e afirmar quem Jesus é para nós em nossa vida. Isso envolve uma caminhada diária com Ele, ouvindo sua voz e permitindo que Ele nos transforme. Em segundo lugar, somos chamados a entender que seguir Jesus significa abraçar o caminho da cruz. Isso não significa que a vida será sempre difícil, mas que devemos estar dispostos a aceitar os desafios, o sacrifício e até a rejeição por causa do Evangelho. Ao mesmo tempo,
também sabemos que, assim como Jesus, somos chamados à ressurreição e à vitória. Por fim, somos convidados a viver e testemunhar nossa fé. Pedro reconheceu Jesus como o Cristo, mas logo em seguida, Jesus pediu que essa verdade ainda não fosse anunciada. Hoje, porém, somos chamados a anunciar que Jesus é o Cristo, não apenas com palavras, mas com a maneira como vivemos. Nosso testemunho de vida deve refletir a verdade de que Jesus é o Messias, o Salvador. Encerrando nossa reflexão de hoje, a pergunta: quem dizeis que eu sou? Ecoa em nossos corações. Jesus nos convida a responder com fé, a reconhecê-lo como o Cristo, o Filho de Deus, e a segui-lo no caminho da cruz, sabendo que com ele chegaremos à ressurreição. Que possamos viver essa verdade com coragem e amor. Obrigado por estarem conosco hoje. Que esta reflexão nos inspire a responder pessoalmente ao chamado de Jesus e a segui-lo com fidelidade. Fiquem com Deus e até o próximo episódio.